Nós te bendizemos e mais uma vez o teu poder é demonstrado, Senhor, na condução diária das nossas vidas para mais perto de Ti. Se estamos aqui nessa noite, Senhor, é graças à Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitar em instantes como esses, que os nossos olhos espirituais estejam atentos e abertos, os nossos ouvidos, o nosso coração, todos interligados, desejosos de sermos saciados com Sua, com a água viva que o Senhor tem a nos dar. O Senhor sabe a realidade de cada um de nós, como nós estamos aqui nessa noite. O Senhor sabe, passamos essa semana, os desafios de cada um, os temores, as batalhas, as vitórias. O Senhor sabe. Por isso nos ajuda, Senhor, a enxergar o que ainda não estamos vendo. Ajuda-nos na transformação que muitas vezes já sabemos, mas temos faltado força para executá-la. Ajuda-nos no cumprimento, Senhor, do ministério que o Senhor nos entregou tão amavelmente. Nos deu o privilégio de sermos chamados Teus filhos. Algo inimaginável agora nos está acessível pelo sangue do Teu unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, que nessa noite sejamos feitos mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, capítulo 7 de Mateus. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. Acho que está dando um pouquinho de eco, né? Acho que eu retorno. Estamos estudando o Sermão do Monte. O título da nossa mensagem, mais uma reflexão. A eternidade é logo ali. Nós não temos o tempo que pensamos que temos. E é importante que nós venhamos a trabalhar essa realidade quanto antes, para que ela possa pautar as nossas escolhas diárias. Uma vez que, como cristãos, nós sabemos que tudo que fazemos e tudo que não fazemos é um indício de quem somos. Uma vez que nós entendemos que a salvação é pela graça e pela graça somente, Mateus, capítulo 7. Uma vez que nós entendemos que a salvação é só pela graça, e de maneira muito clara a Bíblia traz isso, é preciso também que entendamos que graça é essa que a Bíblia fala. Não é algo que está restrito ao nosso tempo, mas é algo que já acompanha a história da igreja. Muitos têm tentado trazer, desde a época do apóstolo Paulo, a ideia, disseminar a ideia de que já que é pela graça que somos salvos, a vida que vivemos não é importante no processo de salvação. E nós sabemos que essas pessoas, elas estão muito erradas. A vida que nós vivemos é um termômetro, é
um indício se de fato nós fomos alcançados pela graça ou não. Pois quando Jeremias fala que o nosso coração é enganoso, a profundidade dessa fala de Jeremias vai muito mais além do que a gente normalmente, superficialmente absorve. Ele diz que o nosso coração é enganoso e ele então conclui que o mais perverso que pode existir no mundo vem do coração humano. E o Senhor Jesus, confirmando esse princípio de Jeremias, ele vai dizer que o grande perigo não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque vem justamente do coração. Então o nosso coração, ele pode produzir uma falsa sensação de salvação. E hoje, a gente parou no capítulo 5, versículo 14 e 15. E nós vamos retomar de lá. Mas eu gostaria de, a título de motivação, falar com vocês já no capítulo 7, para que a gente entenda um pouco o porquê do Sermão do Monte, o porquê de Jesus falar o que ele está falando aqui. Então, no capítulo 7, Jesus diz como é perigoso, como é perigoso nós criarmos falsas expectativas. Versículo 21 do capítulo 7. Para os irmãos que estão com a Bíblia, nós vamos meditar no Sermão do Monte todo, mas hoje, especial, vamos começar pelo capítulo 7. E o capítulo 7 ele fala justamente sobre essa conclusão do sermão que nos traz um alerta, Então vamos iniciar aqui a leitura do texto. Versículo 21, Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então perceba como, quando nós lemos esse versículo, toda essa teologia em torno de uma graça barata, como chamou um teólogo do século passado, combatendo justamente essa má teologia que diz que já que é por graça, depende da vida que a gente leva. Então, como no catolicismo romano, você foi batizado na infância, então você faz parte da família da fé, portanto você não vai para o inferno. Mas você também não viveu uma vida santa, você não pode ir para o céu. Então vai para onde? Vai para o purgatório. O purgatório existe? Não, não existe, mas foi uma criação justamente para poder acomodar as pessoas que percebiam que não tinham nenhum tipo de comunhão com Deus, mas de alguma forma se achavam povo de Deus porque foram batizados na infância, participavam das festividades religiosas. Então agora, por exemplo, nós estamos prestes a vivenciar mais uma festividade religiosa do catolicismo, São João. Então, praticando essas festividades como Quaresma, Quarta-feira de Cinzas. Então os católicos acreditavam que isso era um sinal de que eles estavam salvos, mas eles sabiam que viviam vidas completamente distantes daquilo que Jesus propõe como uma vida correta. Então, no Evangelho, a gente tem tido representantes que defendem essa mesma teologia maldita do catolicismo. Pessoas são salvas porque dão um dízimo, pessoas se sentem salvas porque tiveram ou sentiram ter algum tipo de experiência espiritual. Não, eu estava na minha casa, eu estava orando, e aí eu senti que meu corpo começou a ficar quente, e eu vi alguma coisa assim, então é claro que eu sou um eleito de Deus, independente da vida que eu viva. E as argumentações são as mais diversas possíveis,
pessoas acreditam ser salvas porque guardam um dia da semana, né? Eles pegam o sábado, escrevem no papel e botam no bolso, deve ser a única forma de guardar o sábado. Então, eles guardam e eles acreditam que são salvos por causa disso. Mas aqui Jesus, de maneira muito clara, né, desfazendo qualquer tipo de engano, ele diz: quem entrará no reino? Quem entrará no reino? O que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aqui a gente tem duas afirmações que devem ser trabalhadas. A primeira delas, meu Pai. Deus é o Pai de Jesus. Eu não sei se Ele é o seu Pai. Por quê? Porque os filhos de Deus, eles têm características. Os filhos do diabo também. A Bíblia traz essas duas classes de pessoas. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então é preciso que a gente se examine, e a gente vai partir de que premissa para se examinar? Da vida que a gente leva. Não é algo subjetivo. Não é algo que você diz, está dentro de mim. Não, tem que estar fora. Por isso que nesse mesmo sermão Jesus vai dizer, é pelo fruto que se conhece. Olha que coisa interessante. Não é pela raiz. Por quê? Porque a raiz normalmente a gente não vê. Mas o fruto a gente vê. Pelo fruto os conhecereis. Percebe que quando a gente tenta manipular o Evangelho, só quem sai prejudicado é a gente, né? É claro que você pode prejudicar outras pessoas à medida que você propaga esse engano, mas em primeiro lugar quem vai ser mais cobrado é você. Pois a Bíblia diz que se você fizer tropeçar nem precisa muita gente, viu? Um só. Deus não vai levar isso na brincadeira. E a Bíblia diz, é melhor que você atasse, né, amarrasse uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fazer tal coisa. Olha a comparação. Então aqui ele diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. E todos vocês já estão cônscios de que quando nós temos uma repetição, sempre fala de intimidade. Isso é uma forma hebraica de se falar. Então, quando se repete uma expressão, como aqui Senhor, Senhor, está dizendo intimidade. Então, essas pessoas acreditavam ter intimidade com Deus e apostavam todas as suas fichas na salvação. Então, imagine o cenário dessa pessoa no seu leito de morte, se despedindo dos seus entes queridos, também evangélicos, e dizendo, logo, logo nos veremos no céu. Mas não foi isso que aconteceu aqui no texto. Então, é preciso que a gente leve a sério os alertas do Evangelho. São muitos os alertas. A gente dificilmente dá a devida importância. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A gente já viu os que ficam do lado de fora, nos últimos encontros falamos sobre isso, em Apocalipse 21. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, então você tem que fazer a vontade. Perceba, isso exige de você ação. Você tem que fazer, não é algo passivo. Você é crente, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, eu sou crente. Não. E o que você está fazendo no lugar daquilo que você deixou de fazer? Vamos tomar, por exemplo, algo que é muito comum nos nossos dias, uma pessoa que de repente é usuário de drogas, e essa pessoa de alguma forma é apresentada a ela alguma forma de evangelho que não é o verdadeiro. A grande maioria dos centros de recuperação não trabalham com o verdadeiro evangelho, então, mas apresentam alguma forma de evangelho para essas pessoas. Essas pessoas de repente param de fato de usar drogas, e aí você vai e olha a vida da pessoa. Sim, a pessoa não usa mais droga, mas o que é que ela faz? Ela mente, ela adultera,
ela é egoísta, avarenta, maledicente, iracunda, mas ela não usa mais drogas. Jesus me salvou das drogas. Não, Jesus não te salvou das drogas, porque Jesus não salva ninguém das drogas. Jesus nos salva do pecado, da condenação dele. Então, que a gente tenha a consciência disso, porque é tão comum, irmãos, a gente ouvir essas coisas, né? É tão comum. Mas isso não é bíblico, não é o fato de algo ser comum que a gente vai aceitar. Então, faz a vontade do meu Pai. E aqui a outra parte que eu disse para vocês, que está nos céus. Então, Deus, que é o nosso Pai, Ele está nos céus. A cidade que a gente vai morar está onde? Os testemunhos de Jeová têm um problema, né? Então, está nos céus. Ela vai descer do céu para a gente. Então, Ele não é... Deus não tem compromisso em te dar uma vida melhor aqui na terra. Até porque, irmãos, a própria terminologia, né, o próprio entendimento dessa expressão, uma vida melhor aqui na terra, não existe. Porque o mundo jaz do maligno. Então, como você vai ter uma vida melhor, onde o príncipe deste século é o diabo? Como você almeja ter uma vida melhor no meio de pessoas que crucificaram o Senhor? Então não existe essa expectativa, não deveria existir essa busca. A nossa vida melhor é no céu. E a gente já pode começar daqui. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E elas estão onde? Nas regiões celestes. Se já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas daqui da terra. Está assim em Colossenses? Não, buscamos as coisas do alto. Então já começa aqui. Um teólogo do passado, ele dizia: Jesus, antes de levar alguém para o céu, ele leva primeiro o seu coração. Alguém que de fato vai morar com o Senhor no céu, ele tem o seu coração, né, nas coisas do alto. O próprio Sermão do Monte vai dizer isso. Então aqui ele diz, ele está nos céus. Por isso nós devemos procurar nos separar, procurar viver uma vida cada vez menos dependente das coisas da terra. Impressionante como a gente depende das coisas da terra. Um exemplo assim que fica muito claro é: quanto tempo a gente viveu sem isso aqui? Eu sou da época do orelhão de ficha. Então, mas hoje ninguém vive sem celular. Por que não vive? Se você estiver num lugar que não tem sinal, meu Deus, não tem sinal de celular. Que coisa, vou morrer. Não morre não. Nunca ninguém morreu por falta de celular. Esse tipo de morte não tem lá, né? No atestado de óbito. Morreu porque falta de celular. A abstinência de celular matou a pessoa. Não, isso não mata ninguém. Mas da nossa geração, por exemplo, a gente está numa geração que antigamente, né, era Netflix. Agora não, é Netflix, é Paramount, é Amazon, é HBO, é tanto streaming que você fala assim: meu Deus do céu. A pessoa fica assim, é igual um burro que morre porque você bota 2 qualidades de grama e ele morre sem saber qual ela deve comer, né? Mas a pessoa chega em casa, eu não sei o que eu vou assistir, porque eu tenho quase 10 milhões de filmes para escolher. Era tão mais fácil assim se fosse só um filme, né? Vai chegar hoje, você tem a opção: ou você assiste o Jornal Nacional ou você vai dormir. Não, agora você tem milhares de opções para fazer. Para fazer o quê? Para perder tempo. Você nem pensa em orar. Né? Quem sabe você olhe para saber o filme que você vai assistir. Senhor, eu devo assistir, né? eu estou muito apertado esse mês, não vou ter condição de continuar a assinatura de Netflix e Amazon. Então eu tenho que escolher entre uma e outra. Me ajuda, Senhor, a escolher. É risível, né? Se não fosse uma realidade de muitos, né? Muitos que se dizem evangélicos
estão passando por esses problemas seríssimos, né? De ter tanto passatempo que não tem mais tempo para as coisas sérias da vida. Muitos, versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer-me. Olhe, perceba o relacionamento pessoal. Você não vai falar com qualquer pessoa. Jesus não vai mandar um anjo. Ele não vai delegar essa função. Ô, anjo fulano, você vai lá e julga essa pessoa aí para mim. Não, é pessoal. É com ele que você vai se ver. Sabe, essa pessoa que você tem evitado tanto, Jesus, pois é, você vai ter que se ver com ele naquele grande dia. Pastor, mas eu nunca evitei Jesus. É mesmo? E por que a gente peca tanto? Se a gente tivesse a consciência da presença de Jesus o tempo todo do nosso lado, a quantidade de vezes que a gente peca, até em pensamento, seria diminuída muito. Mas a gente, no decorrer do dia, vai perdendo essa sensação da presença de Cristo constante ao nosso lado e de repente parece que Ele nem existe mais. A gente começa a fazer escolhas, né, à parte, contrárias a tudo aquilo que Ele nos ensina. Então muitos, versículo 22, Mateus 7, 22, isso aqui ainda é a introdução, irmãos. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, perceba, mais uma vez, é sempre importante. Se você não tem um relacionamento pessoal com Jesus aqui na terra, não acredite por um segundo sequer que você vai passar a eternidade com Ele no céu. Isso é ilógico. Então tem gente que não anda com Jesus aqui na terra e acredita que vai viver com Ele no céu. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Não existe salvação, né, por tabela. Não, eu conheço uma pessoa que anda muito com Jesus. Essa pessoa tem tanta moral com Jesus que assim ela vai, né, interceder por mim naquele dia. Não, não existe, viu? Mesmo os católicos que criaram a intercessão mariana, essa também não existe, imagine, né? E Maria, que não pode nada, imagine você nutrir essa expectativa em relação a outro. Então, não, só existe um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Jesus aqui está falando dele, dizer-me, eu, Jesus, Senhor, Senhor. A repetição da expressão intimidade. Quantas pessoas você vê hoje nas igrejas evangélicas dizendo que tem intimidade com Jesus? Eu uma vez ia para um culto, né, desses assim de movimento, eu gostava, né, quando eu não conhecia o verdadeiro evangelho, quanto mais movimento, para mim era melhor. Então, as pessoas costumavam gritar, né, tinha uma pessoa que gritava muito assim, Jesus é bonito e é cheiroso. Né? Eu quase imagino Jesus pegando um perfume na mão do irmão Paulo. Não, Jesus não é esse Jesus que essa pessoa disse, né? Jesus não é assim. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele tem os cabelos reluzentes e brancos, vestes talares, seus pés são brilhantes. Então esse é o Jesus que a gente vai se encontrar naquele dia. Então, como assim você tem intimidade com Jesus se você nem conhece Ele? Se você nem conhece os seus atributos, você nem conhece o que agrada e o que desagrada a Ele. Como assim você tem intimidade com Ele? Então, cuidado. Muitas coisas que dizem a respeito de Jesus nas igrejas evangélicas, nada tem a ver com o Jesus das Escrituras. Precisa a gente saber diferenciar. Por exemplo, Jesus não é milagreiro. Ele não tem compromisso em fazer milagres. Jesus não tem compromisso em satisfazer a nossa vontade. Jesus não tem compromisso com a nossa palavra. Nós é que deveríamos ter um compromisso com a dele. Então, o Jesus que é apresentado hoje, em grande parte do movimento evangélico, não é o Jesus das Escrituras. Né? Cuidado, porque muitos naquele dia vão incorrer nesse erro. Jesus, como eu te conheço? Ô Jesus, como eu sei como você é. E a frustração dessas pessoas, que Jesus não tem nada a ver com Jim Caviezel,
Quem é Jim Caviezel? Né? Não sei nem se eu acertei a tradução, né, do nome dele. O ator que fez Jesus Cristo na Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né? Então, as pessoas às vezes estão esperando aquele ator de Hollywood e vão ver outra pessoa lá e dizem, mas você não é Jesus, Jesus é aquele que eu vi no filme de Hollywood. Não, Jesus não é aquele, né? E nem tantos outros que fizeram papéis, né, semelhantes aos de Jesus. Jesus é Jesus. E ele tem as suas características bem delineadas na Bíblia. E nós deveríamos buscar conhecê-lo pela palavra que ele mesmo revelou. Então muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E essa palavra profetizar é importante principalmente hoje, né, que a gente está vivendo um momento do crescimento do neopentecostalismo, que é uma forma de dizer que o desvio evangélico está cada vez maior. Então, aqui, profetizar não significa adivinhar o futuro. Profetizar, no original, significa falar da parte de Deus. Em alguns momentos, Deus pode revelar o que vai acontecer, como o próprio Jesus faz no sermão escatológico. No livro do Apocalipse, nós vemos coisas que vão acontecer. Mas a ideia de profetizar significa falar da parte de Deus. Quantos profetas revelaram o passado ou o presente, o pecado que o povo cometeu, o pecado que o povo estava cometendo? Quem falava? Os profetas. Falavam da parte de quem? De Deus. Então, profetizar, falar da parte de Deus, ser um mensageiro de Deus. Então, a expressão profetizar é isso. Muito próximo com o que a gente conhece com a ideia de uma verdadeira pregação. Um sermão que vem do alto e não de forma horizontal, mas vem de forma vertical do Senhor para o seu povo. Então muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, nós não temos profetizado em teu nome? Não, no nome de Jesus você não tem profetizado. Você tem profetizado no seu próprio nome. Você conversa com um evangélico e as coisas que ele fala, que Jesus ou que o Espírito Santo falou com ele, assim, você está brincando comigo, né? Não, mas foi mesmo, eu tive essa experiência. Deus disse que ia fazer isso, mas como Deus disse que ia fazer isso? Isso não tem nada a ver com o que Deus ensinou. Um exemplo, né? Uma seita foi fundada em torno de uma suposta revelação trazida por um suposto anjo chamado Moroni, que disse que a igreja estava toda errada desde a época dos apóstolos, né? E aí teve o outro evangelho, os mormons, né? Tem o outro evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus, mas não está em Gálatas que se alguém trouxesse um outro evangelho, ainda que seja um anjo vindo do céu, que seja anátema? Está escrito ou não está? Está escrito, mas as pessoas dão importância ao que está escrito? Nenhuma. A prova disso é que quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente quer que passe bem rápido, porque a gente não se enquadra muito bem no que está escrito aqui. E aí a gente, tendo dificuldade de se identificar com o que Jesus diz do seu povo, a gente quer passar o mais rápido possível para outros textos que de repente a gente possa usar para adequá-los à nossa vida, e não o contrário, como deveria, né? Nós temos que nos adequar à palavra de Deus. Então aqui ele diz, porventura nós não temos profetizado em teu nome? E aí, segundo, e em teu nome não expelimos demônios? Então, expelimos demônios, expulsamos demônios. Você pode expulsar demônios e não ser de Jesus? Com certeza absoluta, o texto está aqui, claro, né? Os exorcistas que tomaram uma surra lá em Éfeso, se eu não me engano, está lá em Atos, eles tinham o costume de expulsar, mas teve um desses que deu errado. Então, a ideia é justamente essa. Satanás, ele é um enganador. Como assim ele é um enganador?
Eu não sei se os irmãos viram uma reportagem, eu mesmo não vi não. Eu vi a propaganda da reportagem, né? Quando eu vou na casa dos meus pais, eles têm o costume de deixar a televisão sempre ligada, né? Canais de notícia. E tinha lá uma reportagem que estava sendo feita por um determinado canal que falava da, se não me engano, Cracolândia, que é no centro de São Paulo. Então mostrava justamente essa realidade. Que realidade? Quando os policiais vinham, todo mundo corria e se dispersava. E aí parecia que aquele lugar estava livre agora, né, daquele tipo de prática. Dava 30 minutos, estava todo mundo lá de novo, como se não tivesse acontecido nada. Então, essa é a ideia de expelir demônio aqui. Então, Satanás não tem nenhum problema em te enganar, fingindo que ele saiu da sua vida. Ou vocês nunca leram? Saiu um e voltou mais 7. Pastor, é assim mesmo? E você achou que era bom? Por que você acha que a vida de pessoas parece que melhora e depois piora muito? Por que você acha que acontece isso? Jesus já tinha falado. Pastor, mas eu nunca imaginei que fosse desse jeito. Por quê? Você não levou a sério aquilo que Jesus falou? Se você não levar a sério o que Jesus fala, você vai levar a sério quem? Quem é digno da nossa credibilidade? Se Jesus não é digno da nossa credibilidade, quem é? Eu acho interessante, né? Essa semana, mais uma vez, fui obrigado a frequentar um lugar. E aí, pessoas sabendo que eu sou cristão, né? Provocando determinadas respostas, dizendo que a Bíblia não é a Bíblia. Eu disse, olha, você tem todo o direito de pensar o que você quiser, né? Você é livre, como eu deveria ser, mas não sou. Eu estava falando isso com uma pessoa. E você está dizendo que a Bíblia não é, né, inerrante, que ela teve muitas alterações, mas você já se deu o trabalho de estudar isso que você está falando para mim? Você sabia que a Bíblia é o livro que mais foi pesquisado e pesquisado no intuito de ser reprovado? Não é pesquisado no sentido de, que maravilha, quero conhecer. Não. Nesses 2000 anos de história da igreja, mais precisamente depois, né, que começa a surgir, né, o humanismo e todas essas filosofias, né, de algumas centenas de anos para cá, combatendo, né, o teocentrismo. Então, as pessoas, elas se lançaram nesse desafio de provar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia não é verdadeira, que teve muita mudança, que teve um monte de coisa, que tem tradução X e Y, e elas quebraram a cara. Todas elas. Eu acho muito interessante, tem um filme inclusive que fala isso, esse filme é baseado em fatos reais, é um apologeta norte-americano que era ateu. E na faculdade dele, ele era uma pessoa muito rica, né, de uma família abastada, e tinha um grupo, né, de evangélicos que evangelizavam no campus. É uma coisa comum lá nos Estados Unidos. E ele sempre vinha para, de alguma forma, combater e fazer chacota, até que, né, uma dessas moças que estava lá no evangelismo, ele foi conversar e disse, me convença que Jesus existiu, pelo menos. Eu disse, eu não vou tentar convencer você estuda muito, mas faça o seguinte, você não tem dinheiro? Pesquise e me convença que Jesus não existiu. Aí ele se sentiu provocado, né? Pessoas egocêntricas e soberbas, elas normalmente têm essa inclinação. Então ele pegou o dinheiro dele, foi até vários lugares na Europa, onde estão os manuscritos mais antigos, e ele passou meses pesquisando sobre a Bíblia e sobre a existência de Jesus, e aí ele teve que voltar e dizer para aquela moça da faculdade que ela estava certa. Ele se converteu. Histórias como essa, nós temos também um autor britânico, né, muito conhecido, C.S. Lewis, que era ateu, professor de literatura em Oxford.
das faculdades mais conceituadas do mundo, e ele também se propôs a estudar a Bíblia para provar que ela estava errada, e ele se converteu também. Então é sempre assim, né? Quem de forma mais séria se entrega a eu quero provar que a Bíblia está errada, eles normalmente são impactados. A maioria das pessoas não vai, é simplesmente dizendo não acredito, pronto. Mas se a pessoa for pesquisar mesmo, aí ela vai normalmente ter um choque de realidade, porque o que a gente está falando aqui é muito, muito real, né? Muito real. Milhares e milhares, não são essas pessoas que concluíram uma faculdade, fizeram uma pós e acham que já são as pessoas mais inteligentes do mundo. Não, pessoas estudiosas mesmo, do passado, que se colocavam essa missão de provar que a Bíblia é cheia de erros e falhas e mentiras, e não conseguiram. Mas a gente vive hoje, uma pessoa olha para você e diz, a Bíblia é escrita por homens. Eu digo, claro, porque cachorro não sabe escrever, pelo menos que eu saiba. Alguém já viu um cachorro escrevendo? Um gato? Papagaio? Alguém? Quem é que sabe escrever? Quem? Os seres humanos. Para o pessoal que acredita, né, no evolucionismo, né, eu nunca vi nenhum macaco escrevendo. Nunca vi. Né? Para aqueles que acreditam, nunca vi esses micos, né, escrevendo, fazendo desenho, nunca vi. Né? Isso foi Deus. E Deus também não deu isso para anjos. Ele disse que nós, homens, seríamos os seus mensageiros. Isso é uma imensa responsabilidade. Mas então, quando a gente percebe que as pessoas elas se apegam a essa ideia de expulsão de demônios, você vê que igrejas evangélicas são formadas em torno disso, né? Supostas manifestações demoníacas e pessoas também que supostamente são libertadas dessa manifestação demoníaca sem nenhum tipo de mudança de vida. E a gente já aprendeu que Satanás não tem compromisso com nenhuma mentira em específico. Ele tem compromisso com a mentira. E a mentira religiosa é tão mentira quanto a mentira do ateísmo, né? Então, para Satanás, influenciar uma pessoa ao ateísmo, influenciar a pessoa a uma religiosidade, né, diabólica, como a dos fariseus e saduceus, é a mesma coisa, né? Mesmo esforço. E em teu nome não fizemos muitos milagres, e aqui a gente percebe como as pessoas elas são até hoje, né, carentes de milagres, como as pessoas medem o seu relacionamento com Cristo por supostos milagres, supostas. E o que seria um milagre, né, para a gente definir o que é milagre? Milagre é qualquer coisa que seja diferente do que a realidade faria. Então, como assim, pastor? Você tem 5 pães e você tem alguns peixes e tem que alimentar milhares de pessoas. E aí você consegue alimentar milhares de pessoas e ainda sobram vários cestos de pães e peixes. Então isso é milagre. Milagre é quando algum médico diz, olha, essa pessoa vai morrer, não tem cirurgia, não tem remédio, não tem mais nenhum tratamento, e de repente a pessoa fica curada. Isso pode acontecer? Claro que pode. Por que não pode? Isso significa que a pessoa está salva? De forma nenhuma. A cidade onde Jesus mais fez milagre, Cafarnaum, foi a cidade que ele começou a morar depois que ele foi expulso de Nazaré. E ele disse, vocês acham que vocês estão indo para o céu por causa disso? Não, vocês estão indo para o inferno, justamente por causa disso. Porque se nas cidades ímpias tivessem acontecido os milagres que aconteceram no meio de vocês, há muito, elas teriam se arrependido. Vocês não se arrependeram, mesmo com essa quantidade absurda de milagres que eu fiz no meio de vocês. Então é preciso que, acho que foi o irmão José que colocou hoje o texto, né, que fala dos 10 leprosos. Isso mesmo, foi? Curados. Quantos foram salvos? Mas quantos foram curados? Os 10. 10 curas. Salvação.
Então, quando a gente mede, né? Não, Jesus é na minha vida, olha o que ele já fez. Sim, eu sei o que ele já fez. E o que você fez? Me diga. É isso que Tiago, né, meio irmão de Jesus, tenta mostrar para as pessoas. Certo? Você está dizendo que você tem fé? Então me mostra. Me mostra a sua fé. Você não está dizendo que tem? Me mostre. É como você chegar para comprar um pão na padaria. Você diz, eu quero, hoje o irmão vai me visitar. Então eu quero, sei lá, quando o irmão vai visitar, quantos pães são? 30? 20, né? Então eu quero 20 mil réis de pão, né? A pessoa, tá bom. Você vai me pagar como? Não, pode acreditar que daqui a um mês eu te pago. Você acha que você vai voltar para casa com pão? Meu filho, se você disser, eu vou lhe pagar daqui a 1 hora, você acha que você volta para casa com pão? Não. Cadê o dinheiro? Está aqui na minha carteira, acredite. Eu vou te dar. Então, muitas pessoas elas fazem isso, né? Acredite que eu sou um evangélico. Acredite, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Acredite, você olha para a vida da pessoa, não tem nada a ver com a Bíblia, com o Evangelho, com o que Deus falou que tem que ser a vida dos seus filhos, mas a pessoa diz, acredite que eu sou, né? Eu acho interessante, assim, você pega esses cards que costumam colocar nas mídias sociais, né, para tentar de alguma forma chocar. Aí mostra uma pessoa com roupa de botão, outra pessoa também um pouco mais arrumada, aí chega um motoqueiro todo tatuado, barbudo, e aí esse supostamente é que seria o evangélico. Irmão, no padrão de Cristo não. Ah, mas essa pessoa, motoqueiro, barbudo, com lenço na cabeça, cheio de tatuagem, não pode ser evangélico? Pode, mas ele não vai se vestir mais como se vestia antes. Eu queria que você visse Maria Madalena antes e Maria Madalena depois. Agostinho antes e Agostinho depois. Saulo de Tarso antes e o apóstolo Paulo depois. Dizer que uma pessoa foi alcançada pela graça de Deus e ela continua debaixo de uma estética que era do mundo, não, claro que ela não foi alcançada pela graça de Deus. Isso se chama santificação. Então, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou dizendo o seguinte, irmãos, a mudança começa dentro. Começa dentro. Mas se ela não chega do lado de fora, é porque ela nunca existiu dentro. Mais uma vez, o que me autoriza a dizer isso para vocês é pelo fruto que conhece a árvore. Então, você pode até dizer, a pessoa vai demorar, sei lá, 6 meses, 1 ano para ter essa mudança externa? Pode ser. A árvore boa dará o seu fruto na estação específica. Mas dizer que nunca vai ter essa mudança, ou que essa mudança não é importante, aí é você negar a Bíblia. É você negar a santificação, sem a qual ninguém jamais verá o Senhor. Então, cuidado. Né? Cuidado com os enganos que a gente tem ouvido, né, mundo afora, e que nada encontram na verdade das Escrituras para sustentá-los. Então, concluindo aqui a introdução. Ainda a introdução calma. Né? Hoje é a primeira vigília. Amém? Então lhes direi, preste atenção, mais uma vez, lhes direi. Quem vai dizer o quê? Jesus é que vai dizer. Ele vai olhar para você e ele vai dizer isso. Eu acho interessante que tem pessoas que acham que Jesus nunca diria coisas como está escrito aqui. Mas é ele que está dizendo que vai dizer isso. Então você não vai levar a sério quando ele fala que vai fazer. Ele está dizendo que vai fazer isso. Ah, mas Jesus nunca vai expulsar alguém da presença dele. Mas como ele não vai? Você está dizendo que vai aqui. É ele que está dizendo, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer. Ninguém está falando por ele, é ele falando por ele. E eu então lhes direi,
explicitamente. O que é algo explícito? Na frente de todo mundo. Percebe por quê? Quando você tenta viver uma vida secreta, só quem se prejudica é você? Às vezes você acha que está se dando bem porque está enganando todo mundo. Todo mundo pensa que você é uma coisa, quando na verdade você é outra. Né? Praticamente você é um espião. Né? Todo mundo pensa que você é uma coisa e você é outra coisa. Mas Jesus sabe muito bem quem somos. Você pode morrer, todo mundo achando que você é crente. Mas é a opinião de Jesus que vai contar. Ele sabe. O que nós queremos muitas vezes varrer para debaixo do tapete. Ele sabe. Esses 2 últimos dias eu estava meditando Salmo 73. Impressionante como até hoje muitos ainda são influenciados pela aparente prosperidade do ímpio. Muitos ainda se sentem às vezes desmotivados em viverem uma vida cristã porque parece que não vale a pena fazer o que é certo. Parece que quando a gente faz as escolhas certas, e perceba, eu estou dizendo certo no padrão bíblico, não é certo no padrão pragmático do mundo. Então, parece que quando a gente está fazendo as coisas certas, tudo começa a dar errado. Não, não parece não, é isso mesmo. Porque o caminho é apertado. Porque nós precisamos nos desvencilhar e não acumular. Tem coisas que você entrou na igreja com elas. Você não pode permanecer com elas. Isso é um processo doloroso. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Você entendeu? Eu nunca vos conheci. Pastor, mas é meio complicado, porque aqui está dizendo que nunca conheceu, mas Jesus é onisciente, ele conhece todas as coisas. É porque você não conhece o significado etimológico do verbo. Conhecer significa manter um relacionamento íntimo. Por isso você lê lá em Gênesis que Adão conheceu Eva. E essa gerou um filho. Qual foi o primeiro filho? Caim. Então ele conheceu, ele teve um relacionamento íntimo com a sua esposa. E esse entendimento é o mesmo. É por isso que Jesus é a noiva. E nós somos a noiva. E Jesus é o noivo. É por isso que a Bíblia tem um livro que muitos não compreendem, porque está na Bíblia, Cantares. Como você não compreende Cantares? É porque a linguagem que está lá, pastor, é uma linguagem meio assim, né? Não gosto nem de falar. Não gosto de falar o quê? Nós somos influenciados pelo pensamento católico romano de que a intimidade de homem e mulher é algo pecaminoso. Não. Se é sua esposa, seu marido, não. O leito sem mácula é santo. O que provém disso é santo. Então, o que é errado é o que? É o que o homem tem feito. Casa com 10, casa com 20, se separa por qualquer motivo, casa com outro, tem relacionamento sem nem casar. Então, isso é maldição. Mas o relacionamento íntimo é uma prefiguração, inclusive é usado como analogia da intimidade de Cristo com a sua igreja. Paulo chega a dizer sobre o casamento, como Cristo é a igreja, mais a intimidade de Cristo, a sua igreja, é mais profunda do que a gente pode compreender. Então cuidado, para você não estar atribuindo a pecado aquilo que não é pecado, e dizendo que não é pecado aquilo que é pecado. Então quem diz o que é e o que não é a Bíblia. Então Jesus diz, nunca vos conheci, e aqui ele vai e conclui. Por quê? Porque a pessoa não pode ficar em nenhum lugar. Ela tem que ir para algum lugar.
Ela não pode ficar no tribunal. Você já viu alguma pessoa que, quando ela tem a sua sentença prolatada, ela fica no tribunal? Não. Agora vai para o cumprimento dessa sentença. Se a pessoa foi considerada inocente, ela vai para casa. Se a pessoa foi considerada culpada, ela vai para onde? Ela vai para a prisão. Então é a mesma coisa. Se Jesus está dizendo, eu não conheço vocês, nunca me relacionei com vocês e nem vocês comigo. Então vem a determinação. Apartai-vos de mim. O quê? Os que praticais a iniquidade. Percebe mais uma vez o alerta no sentido de ação e omissão? Você pode praticar iniquidade sem fazer nada. Não, pastor, se eu não fizer nada, eu não estou praticando nada. Tá. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisto comete pecado. Então é preciso que a gente entenda, apartai-vos de mim. E o título da mensagem é prepare-se para a eternidade, ela está mais perto do que pensamos. É isso aqui. Então, o que Jesus vai dizer para você naquele dia? Ah, eu tenho certeza que vai ser algo muito bonito. Sim, a gente vai se abraçar e eu vou chorar, e eu vou entrar no céu e vai ser muito bom. Certo, eu espero mesmo que seja assim, mas o que é que fundamenta esse seu pensamento? Ah, pastor, claro, que é a graça de Deus, amém, mas que graça? A que você inventou ou a que Jesus disse que ele veio trazer? A lei veio por meio de Moisés, a graça veio por meio de Cristo, não é assim? Mas que graça é que você acha que lhe alcançou? A graça que não santifica, ela nunca salvou. E é isso que a gente entende aqui no Sermão do Monte. Por isso que eu quis ler com vocês isso antes da gente voltar para Mateus 5,14, que é onde nós vamos agora. Eu fico tranquilo, eu só vou falar mais 2 horas e concluo o meu pensamento. É algo muito breve. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Então, você é a luz do mundo. Eu vou simplificar bastante a sua vida, né? Meu papel como pastor é tornar compreensível que para algumas pessoas algumas pessoas têm dificuldade de entender no Evangelho. Então, o que seria ser a luz do mundo? Mais ou menos assim. Se uma pessoa passar o dia todo do seu lado, ela vê Jesus? Se essa pessoa passar o dia todo do seu lado, ela vê Jesus? Não, pastor, mas como é que a gente vai ver Jesus? Jesus está no céu. Sim, Jesus está no céu, mas nós somos o seu corpo. Nosso comportamento tem que ser baseado no dele. De que forma? Como está escrito em Romanos 8. Nós somos santificados para que nos tornemos tão parecidos com Cristo que somos considerados seus irmãos. Então, vós sois a luz do mundo. Você pode dizer que você é a luz do mundo? Não, pastor, que soberba, eu jamais diria algo disso. Então você não pode dizer que você vai para o céu. Porque quem é que vai para o céu? Quem é a luz do mundo. Isso é uma conclusão lógica, irmão, de quem está lendo a Bíblia. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E o pessoal que ouviu esse sermão sabia o que Jesus estava falando, porque Jerusalém fica no monte. Né? Os irmãos, a gente vai organizar uma excursão para Jerusalém, amém? Aqueles que não foram batizados, ou quem quiser ser rebatizado, vou batizá-los no Rio Jordão, aleluia. A excursão vai custar R$25.000, a gente divide em 10 vezes no cartão. Tem igreja que faz isso, né? Não, não existe isso. Não, isso não é bíblico. Mas Jerusalém fica no monte, fica mais de 1.000 metros, né, acima do nível do mar. Então aquele pessoal sabia
estava chegando perto de Jerusalém por causa das luzes que eles viam de longe. Então é assim que a sua vida e a minha vida tem que ser. Vamos imaginar uma pessoa que te segue nas mídias sociais. Essa pessoa sabe que você é cristão? Vamos imaginar alguém que trabalha com você no seu trabalho. Seu comportamento é cristão no seu trabalho? Ou é assim, não, no trabalho é o trabalho. Na igreja é na igreja. Se você faz essa divisão, você já respondeu, né? Que você não é cristão no trabalho. No seu ambiente familiar, você é cristão? No seu relacionamento, né, com o dinheiro, você é cristão? Então, a luz não dá para esconder ela. Ela está lá. Cristão é assim. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E o velador seria o que a gente chama hoje de bocal, que você bota na parte mais alta para iluminar mais o ambiente. Mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Você percebe que a luz, ela não gera benefício para ela mesma. Ela gera benefício para as pessoas que estão ao redor. Então, se você é alguém que foi alcançado pela graça, você tem um desejo incontrolável, incontrolável mesmo, de outros também serem alcançados pela mesma graça que você tem certeza que lhe alcançou. Então, todos que se encontram na casa são beneficiados pela luz. Essa casa, em primeiro momento, é a igreja, mas podemos também ampliar para onde nós estivermos. Assim, brilhe. Então, o que sua vida tem que ser? Você tem que brilhar. Percebe que você não precisa ser uma estrela de Hollywood? Você só precisa ser cristão. O cristão brilha naturalmente. Você não precisa se esforçar para brilhar. Você se esforça para ser um cristão verdadeiro. E qual é a consequência? Você vai brilhar. Não é algo que você busca. É a consequência daquele que vive uma vida cheia do Espírito Santo. Em Efésios, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela vai brilhar. E às vezes você nem vai perceber, às vezes não, quase sempre, o cristão não percebe que está brilhando. Quem é que percebe? As demais pessoas que estão na casa. Se você tivesse vamos imaginar que a luz pudesse falar, né? E aí, luz, você está se sentindo bem? Como o seu brilho está bonito hoje? Não, esse é o meu propósito. Quando eu fui criada como luz, o propósito era assim. Então, é natural para a luz ser luz. É natural para a luz ser brilhante. Então, o mar mareia e a luz brilha. O sal salga. Você vai botar sal no café querendo que ele fique doce? Não. Você bota o sal em algum lugar que você quer temperar. Por exemplo, o feijão do irmão Paulo, né? Tem que ter uma quantidade específica de sal que ele já sabe. A pipoca que o irmão Quinho faz, leva sal? Leva. Pronto. Aí, tá vendo? Então, a mesma coisa é a luz. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem tanto crente buscando brilhar. Não, você não busca brilhar. Você busca ser crente. E para ser crente, você diminui. Você se humilha. Você se nega. Você perde. Você abre mão. Você não busca as coisas elevadas, você se adequa às simples. E isso é brilhante, com todo o significado da palavra.
Mas é isso que você aprende na maioria das igrejas evangélicas? Não, claro que não. Ser brilhante seria o quê? Ser alguém onde todo mundo bate palma. Mas como o mundo bate palma para um cristão brilhante, se a luz verdadeira que nós só refletimos foi crucificada pelo mundo? Que falsa expectativa de brilho é esse? Isso que as pessoas estão buscando, sabe como é que a Bíblia chama? Fogo estranho. Pastor, como assim? Aqui está falando de luz, o senhor está falando de fogo? Pois é, essa luz aqui é fogo. Na época do Senhor Jesus, a luz, ela era fogo, azeite e um paviozinho assim. Então, era a luz da época, que se colocava num lugar alto e iluminava. E o que mantinha a luz acesa era o azeite. Inclusive, a parábola das 10 virgens mostra isso. E tinha aquele paviozinho para conectar e manter sempre a combustão lá queimando. Então, fogo estranho. Foi o que Deus fez quando trouxeram fogo estranho para sua casa. Ele matou os sacerdotes que fizeram isso. E se você acha que você é uma pessoa que tem costa quente, irmãos, esses dois tinham a costa mais quente que a Bíblia já viu. Eles eram sobrinhos de Moisés e filhos do primeiro sumo sacerdote, que era Arão. E Deus não levou nada disso em consideração. Matou instantaneamente os dois, porque trouxeram fogo estranho para dentro da casa de Deus. Então, se você não está brilhando a luz de Cristo, não tente inventar uma outra luz. Não tente trazer uma falsa luz para a casa de Deus, porque Deus leva muito a sério a luz que ilumina a sua casa. Então, as igrejas que se tornam famosas porque adotam o marketing como princípio evangelístico, essas igrejas, elas estão mortas. Elas nunca foram igrejas. Tem nome de vivo, mas está morto. Então, cuidado. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Mais uma vez, aquele pessoal que gosta de se esconder na famosa frase, não olhem para mim, olhem para Cristo, eles sempre quebram a cara na Bíblia. Se eu não posso ver Cristo em você, me perdoe, você é uma fraude. Você é um cristão fraudulento. Eu tenho que ver Cristo na sua vida. Eu preciso ver Cristo na sua vida. E você, mais do que ninguém, deveria ver também. Ninguém conhece melhor você do que você mesmo. Ninguém, quando eu falo, é ser humano. Deus nos conhece melhor do que todos, a gente sabe disso. Então, mas você sabe de coisas na sua vida que ninguém mais sabe. Então você tem que procurar essas obras. Essas obras. E não só você, as outras pessoas precisam ver essas obras em você. Talvez você diga, pastor, mas isso é religiosidade. Se você chama isso de religiosidade, a Bíblia não chama. A Bíblia chama isso de evidência de salvação. E eu vou abrir com vocês, eu não vou me delongar muito, eu sei que alguns irmãos precisam atravessar a Macedônia, atravessar o Mar Vermelho para retornar para casa. Calma, já vou concluir. Mas vou abrir aqui rapidamente em Filipenses para mostrar para vocês que isso não é opcional, não é uma opção, mas uma obrigação. Todo cristão tem que buscar viver debaixo desse modelo. Amém? Então, é preciso que você entenda que existe um modelo a ser seguido. O modelo é Cristo. É claro que o modelo é Cristo. Sim. E existem aqueles que seguem a Cristo e são pessoas de carne e osso como a gente. Não acontece isso. Então você não está vendo as coisas da forma correta. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Vamos ver se a Bíblia de vocês está igual a minha.
Sede imitadores meus. Mas eu não imito a homens, eu só imito a Jesus. Entendi. E como você aprende a imitar Jesus, se não por bons exemplos de pessoas que nos precederam, seguindo a Jesus? Sede imitadores meus. Isso é ser luz. Olhar para uma pessoa sem nenhum tipo de orgulho, pelo contrário, com muito temor e tremor, e dizer: meu irmão, colhe comigo. Vamos junto. Eu estou querendo chegar no céu. Se é lá que você quer ir também, vamos junto. É bom que a gente se ajuda. Você vê um leão vindo de lá, você me avisa. Se eu ver vindo de lá, aviso para você. E se você cair, eu te levanto. Se eu cair, você me levanta. Não pise não, em nome de Jesus. Na hora da comida a gente racha. Não, na hora da comida não. Aí na hora da comida você leva a sua, leva a minha. Não, você é irmão. Amém? Amém. Eu percebi um amém mais fraco quando eu falei de comida. Até a caminhada estava tudo tranquilo. Então, aqui ele diz: sede meus imitadores, sede imitadores meus, e observai. Mais uma vez, observai. Irmãos, vocês já observaram o movimento do mar? É tão bonito. Às vezes, ultimamente, né, eu vou e fico vendo assim. É tão bonito, porque Deus criou aquilo, assim, tudo que Deus faz é perfeito. Né? Você observa. Você consegue observar o movimento do mar em 5 segundos? Não. Às vezes você fica lá, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, dependendo do tempo que você tem à disposição. E você observa. Você vê como a onda vem e vai, as ondulações, né? O cheiro, o vento. Você observa. Então, às vezes a gente lê e diz assim: observai os que andam. E tem gente que diz assim: olha para a sua vida, rapaz. Não, você não está na igreja? Então você olha para o irmão e diz: pô, irmão, olha para a minha vida. Eu te autorizo a olhar para a minha vida, porque eu preciso da sua ajuda, porque Deus disse que eu preciso da sua ajuda. Ele disse que nós nos completamos. E a analogia é essa mesmo: um corpo, onde cada um de nós é uma parte, e a parte do corpo não existe sozinha. Então, você perguntar ao irmão José, lá na faculdade de medicina que ele faz, você vê um coração que está, nem sei se tem mais isso, mas tem um coração que fica lá num formol, e aí você tem lá outra parte. Será que se a gente juntar tudo e jogar um raio, acontece o que aconteceu com Frankenstein? Não, não acontece. Só quem cria a vida é Deus. A gente costurar tudo, a gente pega um coração, dá para fazer? Não, não dá. Mas se você pegar um ser vivo, ele está vivo, e você vai analisar ele tem o quê? Ele tem essas partes. Ele tem que ter essas partes. Deus criou assim. Então, o corpo de Cristo, ele tem que estar junto. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Isso é corpo de Cristo. E você vai como? Meus imitadores. Pessoas que andaram antes, pessoas escolhidas pelo Senhor, colocadas na igreja com esse propósito específico e cobradas por Ele naquele grande dia, nesse propósito específico. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, cuidado. Aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja, aleluia. Mas tem que aceitar as responsabilidades que vêm junto. Sede meus imitadores e observe, gaste tempo. Por quê? Porque o lobo mais perigoso é aquele que, no seu ardil, ele se disfarça de ovelha. Para chegar bem perto do rebanho,
e ocasionar maior destruição. Não é assim que está escrito no Sermão do Monte? Cuidado com o lobo disfarçado de ovelha. Senhor, como a gente vai conhecer isso? Como a gente consegue visualizar isso? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando você vê esses pastores milionários, é fácil, né? Associações políticas em torno do nome de Jesus. Por favor, né, irmão? Ah, mas fulano é uma pessoa boa. Primeiro que ninguém é bom. E segundo que o fato de fulano fazer determinadas coisas que você considera correta não significa em absoluto que ele é um discípulo de Jesus. Os parâmetros são outros. Isso fica bem claro. Segundo um modelo. Então assim a gente observa que tem um modelo. É uma coisa que facilita a sua vida. Quando eu olho para o irmão Paulinho, eu sempre lembro do modelo de um carro, um Fusca. É um carro que ele tem pedido, né? O Senhor para fazer a obra, o Fusca. Então você entende. Você já viu algum Fusca com cara de Uno? Não, o Uno é Uno, o Fusca é Fusca. E a Ferrari, para quem entende, é Ferrari. Então é o modelo do carro, não é assim que a gente chama? Qual o modelo do carro? O modelo é esse aqui. Percebe? Quando a gente fala assim, fica mais fácil. Então tem que ter um modelo. Se você diz que você é cristão, mas você não segue o modelo do Novo Testamento, não, você não é cristão. Você pode se autodenominar qualquer coisa, menos cristão, porque tem que ter um modelo a se seguir. Mais uma vez, Fusca é Fusca, Uno é Uno, né? Ferrari é Ferrari, e por aí vai. São centenas de modelos, e a gente podia dizer, são centenas de modelos de evangelho. Só um é o verdadeiro. E aí você tem que observar. Por quê? Porque muitos vão parecer, mas não são. Irmãos, sede meus imitadores e observai. Esse verbo, observai no original, significa investigar com afinco, se dedicar no processo de investigação. Os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então há um modelo correto na igreja de Cristo. E esse modelo correto deve ser imitado. Então quando uma pessoa diz, eu não sigo a homens, eu sigo a Jesus, pronto, você já viu aí, é o quê? Um falso crente. Por quê? Porque a pessoa que diz isso, na verdade, não segue a ninguém. Segue os seus próprios interesses. E aqui nessa carta vai aparecer eles. São aqueles que o Deus é o próprio ventre. Eles são insubordinados. Eles não se subordinam à liderança que foi determinada pelo próprio Senhor da igreja para tal. Então, cuidado com essas pessoas extremamente nocivas. Cuidado, porque essa pessoa pode não fazer o mal para você hoje, nem amanhã, nem daqui a 1 ou 2 anos, mas elas guardam muito rancor. Pode ser que daqui a 5 anos, se você atravessar a rua, essa pessoa te atravessa. Se tiver oportunidade, arranque com o carro, mate você. Por quê? Porque há 5 anos atrás você pregou algo que ofendeu. E essa pessoa guardou o rancor lá. E se você está assustado, veja a história da igreja e você vai ver um inúmero, um sem número de casos como esse. Eu não vou prejudicar você agora, porque eu não posso. Mas deixa eu poder. Eu prejudico. Nunca esqueci aquilo que você pregou para mim. Mas era verdade, mas me ofendeu. Ofendeu o meu orgulho, minha verdade, minha soberba.
expôs pecados que eu queria que ficassem bem escondidos. Seu pastor sem vergonha. Então, cuidado. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Quando a Bíblia diz que não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, é por isso. A ira, quando não combatida no início, se transforma em ódio. E quando cresce, faz com que os discípulos de Caim se multipliquem pela terra. Por que Caim matou o seu irmão? O apóstolo João explica. Porque as suas obras eram más. E as do seu irmão eram boas. Aí então ele guardou aquela raiva até o momento em que ele não aguentou mais e aí teve que matar o irmão. Então, cuidado. Versículo 18. Por que o cuidado? Aqui diz o cuidado. Pois muitos, olha que coisa, muitos, eles são muitos, andam entre nós. Está dentro ou fora da igreja? Pessoas que se consideram crentes ou pessoas que não se consideram crentes? Se consideram crentes. Se você está lá fazendo uma pesquisa, né, como recentemente a gente teve um recenseamento, não foi? Acho que é o IBGE que faz. E aí, qual é a sua religião? Evangélica? Pois é, aqui evangélicos, são evangélicos. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando. Por que chorando, irmãos? Porque um cristão nunca fica feliz com a condenação de ninguém. Ah, fulano merece o inferno. É verdade. Você conhece alguém que não merece? Eu mereço o inferno. Você é melhor que eu, então parabéns para você. Todos merecemos o inferno. Todos, sem exceção. Então, antes de você dizer fulano merece arder no fogo do inferno, se olhe no espelho. Ninguém é salvo porque merece ser salvo. É a graça. E o que nós estamos falando aqui é justamente a evidência dessa graça que nós devemos buscar de maneira responsável nas nossas vidas. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Porque o apóstolo Paulo tem que falar sobre esse assunto tantas vezes, um assunto que causa tanta dor, porque causa tanta dor como causa tanto dano à igreja. As más companhias corrompem os bons costumes, e ninguém é tão perigoso para o crente do que a companhia do falso crente. Essas pessoas são extremamente perigosas para a igreja. O apóstolo Paulo ele fala à igreja de Éfeso, ele não vai nem para Éfeso, ele fica numa cidade vizinha a Éfeso, Mileto, e ele adverte os pastores de Éfeso: olha, tomem conta do rebanho de Deus, porque quando eu sair, pessoas do meio de vocês vão se levantar falando coisas pervertidas, e o objetivo é levar outros com eles. Cuidado, muito cuidado. Então preste atenção, observe a sua vida, observe a vida dos seus irmãos e irmãs. Porque para que, se é seu irmão e seu irmão e você vê alguma coisa de errado, ajude a se corrigir. É isso que a Bíblia diz: tire o cisco do olho do irmão. Você tem que tirar a trave do seu olho, é verdade, mas um cisco no olho também incomoda. Ele não diz tire a trave do seu olho e deixe o irmão com o cisco dele e se virar. Não. Você tira a trave do seu olho e depois você vai lá e
tira o cisco do olho do irmão. Quem teve um cisco no olho sabe como incomoda. Principalmente nos incomoda de enxergar corretamente. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. São exatamente esse grupo de pessoas que nós falamos no início. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, por quê? Perceba, eles não... Se você pergunta para uma pessoa dessa, você ama Jesus? Claro que eu amo. Jesus é tudo na minha vida. Jesus está no primeiro lugar absoluto da minha existência. O que eu não gosto, esse negócio de evangelho de cruz. Cruz credo. Jesus é Jesus. Ele é o meu trampolim. Ele que destrói os meus inimigos. É Ele que me dá todo o sucesso que eu desejo. Ele é o meu amuleto. Ele é o meu poço dos desejos. Tudo que eu peço para Ele, Ele me dá. Esse é o meu Jesus. Como eu não vou amá-lo? Não, esse não é Jesus. Porque você cria um Jesus assim, porque você é inimigo da cruz de Cristo. E por que eles são assim? Primeira coisa, o destino deles é a perdição. Porque isso vem em primeiro lugar, antes mesmo da definição deles. Porque se você tentar salvar essa pessoa, você vai cair junto com ela. Pastor, então eu não entendi nada. É o seguinte: toma conta de ti mesmo e da doutrina, para que seja salvo tanto a você quanto os que te ouvem. Vamos imaginar que uma pessoa quer se suicidar. E aí ela coloca combustível no corpo e ela acende. E você tenta salvá-la abraçando ela. O que vai acontecer com você? Você vai morrer queimado junto com ela. Mas eu estou tentando salvar ela do jeito que Jesus me ensinou a salvar. Não, Jesus não ensinou a salvar desse jeito. Jesus disse que a gente prega, que a gente ilumina. Mas e com as pessoas que estão fazendo coisas erradas? A gente nem anda, para que eles se envergonhem com elas. Se envergonhem e se arrependam. A gente repreende porque com o propósito de que essas pessoas se arrependam. Nós não nos tornamos participantes das suas más obras. Pelo contrário, as reprovamos. Então é importante que você entenda o que Paulo está falando. O destino deles é a perdição. Eles, se eles continuarem desse jeito, é inferno. Ponto. Não adianta. Não adianta tentar salvar quem não quer ser salvo. Por isso que tem passagem na Bíblia como: não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Você não força uma pessoa a acreditar na verdade. Você prega a verdade para essa pessoa. Se ela não quer acreditar, você fez o que Deus mandou. Pregar. Dar um bom testemunho. Quem sabe lá na frente, se a pessoa não se arrependa, Deus sabe. Só Ele, eu não sei. Então, a Bíblia, ela é bíblica. Pastor, que bobagem que o senhor falou. É claro que a Bíblia é bíblica. Não, porque tem gente que acha que a Bíblia não é mais bíblica. Então, por exemplo, não dê pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. Que atitude antibíblica. Como você considera alguém como porco ou cão? Absurdo isso nos dias atuais. Digno de responder um processo. Mas é a Bíblia que está falando isso.
Com tais pessoas nem comais, que absurdo, que falta de amor. E o que dizer de entrego a Satanás, para que o seu corpo sofra e quem sabe a sua alma seja salva? Que absurdo! Não, mas eu estou falando coisas que estavam na Bíblia. Ah, não, pastor, mas aí a Bíblia não está sendo bíblica. Mas como não está sendo bíblica se o parâmetro é ela mesma? Percebe? Como a Bíblia tem se tornado cada vez mais politicamente incorreta para a maioria dos evangélicos, que se acham mais misericordiosos do que Deus, que se colocam num patamar de dizer, não, isso aqui eu vou seguir, isso eu não vou seguir, porque se Jesus estivesse aqui comigo, eu dava umas dicas para ele. Não pode dizer isso. Falar isso ofende. Irmãos, cuidado. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é o estômago. Eles pensam que sabem de tudo. É impressionante como as pessoas hoje, na igreja, elas não precisam mais ser ensinadas. Pastor virou, né, uma vocação quase que desnecessária. Alguém me enviou, acho que foi a irmã Marcinha, acho que na Europa, né? Fizeram o primeiro culto com inteligência artificial do mundo. Né? Então, olha o caminho. Por quê? Porque para que a gente vai precisar de alguém pregando, ensinando, pastoreando? Eu já sei tudo. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Google, então eu já sei de tudo. Então tá bom. Os fariseus se colocaram nessa posição. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Então, isso que as pessoas se orgulham, aquilo que elas fazem propaganda de si, é uma vergonha para o Evangelho. Então, a pessoa vem para a igreja e diz, pastor, o senhor não sabe. Eu era muito pobre e eu entreguei minha vida a Jesus e hoje eu sou muito, 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 muito rico. Inclusive agora estou conversando com você aqui, meu helicóptero está me esperando. Eu vou passar o final de semana numa praia paradisíaca. Porque Deus me deu esse tipo de vida maravilhosa aqui na terra e eu só tenho a agradecê-lo. Pois é, Neymar é esse tipo de evangélico. Ou vocês não sabiam que ele se considera evangélico? E que existem pastores que fazem com que ele se considere assim. Então, é esse tipo de evangelho que a maioria das pessoas estão buscando. Um evangelho que lhes satisfaz. Um evangelho de conveniência. Enquanto eu estiver assim, me ajudando, estou aqui. Também quando não tiver, já fui. Não tenho compromisso com nada nem com ninguém. Meu compromisso é com Jesus. Que Jesus. Então, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia. O senhor não sabe, pastor. Estou aqui na igreja porque eu estava em outra igreja, então uma mulher de Deus, a pastora, me deu vários conselhos bíblicos e mudou a minha vida. E como é a história? A pastora, ela cuida de algum rebanho, de quê? De animal? De qual é o animal? Não, pastor, é pastora. É até arriscado para mim dizer isso, porque, deixa eu dizer para vocês, o que eu estou falando aqui é o que seria diagnosticado como uma masculinidade tóxica. Não podem existir pastoras? Por quê? Eu achei interessante. Você sabia que só existe masculinidade tóxica? Que não existe feminismo tóxico? Que até as mulheres que são aquelas mulheres bem feministas assim, né, que fazem coisas assim, diz que ali na verdade é que elas são frutos da masculinidade tóxica de alguém que no passado influenciou ela. Rapaz, é uma loucura. Eu tenho me esforçado para entender isso. Então o feminismo é sempre bom. O feminismo é sempre bom. E
E ser homem não, ser homem não é bom. Não é bom ser homem, como é então? Não pode ser homem mais. Não pode ter jeito de homem, nem influenciar as pessoas a ser homem, porque isso é machismo. Você não pode dizer que tem coisa de homem e coisa de mulher, isso é machismo. Não, isso é Bíblia. Enquanto eu morar aqui no Brasil, até onde eu sei, eu tenho liberdade de acreditar na Bíblia. Embora alguns juízes achem que não, algumas autoridades pensem que não, mas a Constituição tem que ser o contrário. Então, você não pode ser mais homem. Como você vai ser o exemplo de alguém se você não é homem? Você tem que ser homem, sim. Acho interessante, né? Esse movimento que a gente tem vivido, a sociedade da gente, cada época, decide. Qual é o brinquedo que vai brincar? Como assim, pastor? Não sei se os irmãos lembram. Alguns anos atrás, foi a época de uma operação policial chamada Lava Jato, que era uma operação de várias forças, né? Ministério Público Federal, Polícia Federal, Justiça Federal, investigando a corrupção no mais alto escalão do nosso país, né? E aí toda semana, todo dia praticamente, tinham notícias, né? E agora? Agora estão vendo que essas pessoas que deveriam defender a lei, abusaram da lei para poder condenar algumas pessoas que ninguém discute se são culpadas ou não, mas a abordagem que foi feita não foi a mais correta. Não foi numa terminologia, né, que a gente pode usar no direito, a mais republicana. E agora essas pessoas estão tendo que dar conta disso. Porque o juiz, ele deve ser imparcial. A partir do momento que o juiz tem um conchavo com o órgão responsável por acusar, então a justiça já está correndo risco. Mas isso acontecia naquela época e ninguém falava nada. Mas agora mudou. E essas pessoas que antes estavam recebendo um monte de placa e homenagem, uma perdeu o cargo, a outra está correndo risco de perder também. Por quê? Porque a sociedade é assim. A mesma sociedade que te aplaude, daqui a pouco joga pedra em você. Basta mudar um pouco o vento. E muda tudo. Percebe que no mundo só existe algo que é imutável. Deus. Só Ele. Só nele a gente pode depositar nossa confiança. Deus. A palavra dele não muda. As promessas de Cristo nunca mudarão. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, irmãos, quando uma pessoa decide que o Deus é o seu ventre, essa pessoa já está se autocondenando. Ela é o seu principal adversário. A pessoa que não quer acreditar na verdade, mesmo quando a verdade está sendo exposta para ela, essa pessoa é a sua principal inimiga. Elas acham que isso é algo louvável. Não é. É uma vergonha. Uma infâmia. E aqui eu concluo, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Como está a sua vida, irmãos? Você tem se preocupado com o que ultimamente? Quando você vai dormir, o que rouba seu sono? A gente sabe que tem gente que o sono nunca é roubado, né? Pelo contrário. Quanto mais problema, mais sono. Né? Deixa eu dormir para ver se passa. Né? Tem gente que consegue. Né? Pensa. Perguntaram, pastor, o senhor emagreceu? Eu falei, foi, meu filho. Foi o quê? Como é o nome dessa dieta? É problema. Nossa. Essa dieta é muito boa. Né? Alguém bota uma arma na sua cabeça, te expulsa da sua casa
diz que você nunca mais vai ver sua família, e aí você né, tem que mudar um pouco a sua visão de mundo. Você começa a ser traído todos os dias por pessoas que se diziam suas amigas, e aí você começa a ter que... O apetite, que era uma coisa assim tão comum, começa a ser colocado em segundo plano. Não, mas porque tem dia, quando eu tenho ansiedade, eu como, eu também. Quando eu tinha ansiedade, eu comia muito, só que agora o problema não é mais ansiedade. É outro tipo de problema. Né? Então, se você está querendo emagrecer, carregar a cruz de Cristo é bom, né? Ajuda, porque é pesado. Dói e às vezes tira até o apetite. Então, cuidado, irmãos, porque o caminho, ele é estreito mesmo. Não deixe que ninguém te convença do contrário. Não deixe que nenhuma pessoa, né, com boas intenções, te diga que você não precisa ser tão religioso assim como o pastor está falando. Que basta um cristianismo meia boca e daqui a pouco você está com Jesus lá no céu. Não, você não vai estar com ele lá. Então, nem todos, e eu vou ser assim muito enfático no que eu vou falar agora. Existem pessoas que ajudam na igreja. Existem pessoas que não ajudam. Existem pessoas que cuidam da casa de Deus. Existem pessoas que estão tentando destruí-la. Quem é que sabe quem é quem? Jesus sabe. E Ele vai dar a paga de cada um. Se isso não traz temor ao seu coração, no meu traz. Nos últimos meses eu ouvi muitos conselhos maravilhosos, maravilhosamente diabólicos. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Mas você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Eu posso. Por exemplo, você pode matar. Não, pastor, eu não posso matar. Se eu matar, eu vou preso. Pois é, você vai preso. Mas, se você quiser matar, você mata. Você pode mentir. Não, pastor, se eu mentir, alguém vai descobrir. Pois é, pode ser que alguém descubra, mas pode ser que ninguém descubra. Você pode viver uma vida inteira com o seu coração cheio de rancor, raiva, amargura. Pode. Talvez seja isso que você está fazendo. E um dia você vai ter que enfrentar isso. Meu conselho para você e para mim é bom a gente enfrentar isso agora. Enquanto a porta ainda está aberta. Porque um dia a porta que está aberta não vai mais estar aberta. E as virgens que bateram pedindo para entrar, não teve abertura de porta para elas. Mas elas estavam esperando o noivo junto com as virgens prudentes. Pois é, mas elas não eram luz. Elas não eram sal. E a porta não foi aberta. A arca, que Noé recebeu a instrução de Deus para construir, ela ficou com a porta aberta há algum tempo. Animais entraram. Imaginem, os animais entraram. Mas os homens não entraram. Aí Noé entrou com sua família. E quem fechou a porta? Foi Noé? Não, foi Deus. E ainda que Noé quisesse abrir a porta, ele podia? Não, ele não podia. Eu não sei se vocês já imaginaram, mas eu já imaginei várias vezes. Essa cena sempre me traz arrepios. Porque eu sei que isso é verdade. Eu sei que isso não é um mito. Isso é verdade. A quantidade de pessoas arranhando o casco da arca, à medida que a água ia subindo. Mas assim, o que mais me choca, não sei se choca vocês, é saber que crianças morreram e seus pais não puderam salvá-las.
bebês morreram. Mulheres grávidas morreram. Então não adianta você procurar se justificar de alguma forma, mas minha vida não é tão boa porque eu tenho determinadas limitações nisso e nisso. Eu sei que você pode ser que tenha algumas limitações, talvez você tenha problemas físicos, talvez problemas familiares. Isso deveria te impulsionar a estar aos pés de Jesus e não longe. Então que isso traga para a gente uma reflexão, irmãos. A eternidade é logo ali. Toda vez que a gente vem para cá, a gente passa perto de um cemitério. Uma vez uma pessoa me perguntou: você é pastor? Eu digo, sou. Mas você não tem cara de pastor. Mas eu sou, pode acreditar. Onde é a igreja lá que você prega? Eu digo, fica atrás do Campo Santo. Do cemitério, eu falei, do cemitério do Campo Santo. Você entra lá e você acha. Então, uma referência a um lugar onde os mortos estão. Um dia seu corpo vai estar lá. O meu. E a alma? Não vai importar se você teve isso, aquilo, se você era uma pessoa muito doente, ou se sua saúde era perfeita. Nada disso vai importar. Eu quero concluir aqui, mas dois fatos que eu acho que é importante assim, frisar. Já vou fechar a Bíblia para os irmãos ficarem mais tranquilos. Quando eu fechar a Bíblia, não, vai acabar. Então vai acabar. Vocês se lembram de um acidente que mobilizou assim, o cenário, não só daqui do Brasil, do mundo? Foi quando um avião de um time Chapecó, eu acho, né? Chapecoense, caiu. E quando eu falo mobilizou o mundo mesmo. Você acha que aqueles jogadores tinham um problema de saúde? Será que algum deles... Primeiro que se eles tivessem problema de saúde, nem jogadores poderiam ser. Algum deles, será que tinha problema financeiro? Dificilmente. O time estava no final da Sul-Americana e por mais que eles não ganhassem assim, milhões, mas ganhavam seus milhares, suas dezenas de milhares por baixo. E salvou alguém? Teve 3 pessoas, acho que sobreviveram, né? Mas assim, daqueles que morreram, o dinheiro adiantou alguma coisa? Teve homenagem no campo, familiares, tudo bonito, velório, né? Mudou alguma coisa a realidade dos mortos? Alguns anos atrás caiu outro avião e era com uma cantora chamada Marília e ela morreu. Famosa, rica, milhares de pessoas chorando, milhares mesmo. Famosos, né, dando testemunho, dizendo: o céu está agora em festa. O céu? Que céu? Aí você volta um pouco mais, eu acho que ele não tinha tanto dinheiro ainda. Tinha, mas não tinha tanto. Era um cantor sertanejo, com um acidente de carro. Acho que era Cristiano Araújo. Isso, Cristiano Araújo. E, pastor, mas a família dele disse que ele é evangélico, dava um monte de dinheiro na igreja. Pois é, bateu o carro com uma mulher que ele fornicava. Estava na carona. Não era casado. Vivia em fornicação com uma pessoa. Morreu. Foi para onde? Onde vão esse tipo de pessoa? A Bíblia diz. Mas você não tem coragem de dizer por quê? Porque você é covarde? Cuidado, porque os covardes também não herdarão o reino de Deus. Percebem que muitas vezes a gente pode estar buscando a nossa própria destruição? Você pode estar buscando hoje a ferramenta que vai te matar amanhã? Então, cuidado, irmãos. Ore mais. Busque mais a face de Cristo. Renuncie mais à sua própria vontade. Ajude mais na obra de Deus. Pastor, o senhor está dizendo isso para poder eu vir ajudar aqui na igreja. Não.
A gente tem o privilégio de ajudar aqui, eu tenho o privilégio de ajudar aqui, porque foi Deus que abriu essa porta. Se você acha que essa igreja não é bíblica, se você acha que não é aqui que você tem que servir a Deus, você é livre para servir em outro lugar. Mas em nome de Jesus, não ache que você pode se achar um servo de Deus sem servir a Ele. Ah, mas eu sirvo. Aonde? Na minha vida. Que vida? Se você não está inserido no corpo. Então é perigoso, irmãos. Todo tipo de achismo termina no inferno. O inferno é o lugar das ideias sensacionais, dos argumentos inteligentes. Vão sempre parar lá. O homem sempre tenta produzir algum tipo de inteligência que se rebela contra a sabedoria que vem do alto. E o destino dessa inteligência é o mesmo lugar. É como um lixão. A maioria das coisas sempre vai parar lá. Você compra um pacote de arroz, você usa o arroz e você coloca um pacote de arroz no lixo, junto com outras coisas que você usou no lixo. E eles vão parar onde? No lixão da cidade. Pois é, o inferno é o lugar que vão essas coisas. Devemos tomar muito cuidado, porque a vida que vivemos essa semana, irmãos, é um ótimo mapa para nos dizer que direção a gente está indo. Ó Senhor, nos ajuda, e eu me incluo, Senhor, nesse grupo. Nos ajuda a enxergar corretamente, Senhor, onde os nossos passos estão nos levando. Livra-nos do auto-engano, Senhor. Livra-nos de qualquer tipo de engano. Não nos deixa, Senhor, entregues à nossa própria sorte. Não nos deixa, Senhor, entregues a argumentos sedutores. Mas que a Tua verdade, Senhor, seja o fundamento das nossas vidas, a lâmpada que ilumina o nosso caminho, a balança que pesamos as nossas escolhas. Senhor Jesus, que a nossa vida seja vivida para a Tua glória, Senhor. Livra-nos do nosso velho eu, que diariamente tenta nos puxar de volta para a antiga vida. Mas nós somos uma nova criatura, Senhor. Que de fato seja tudo novo, Deus. Que haja um renovar do nosso entendimento, para que possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Ó Senhor, e acima de tudo, não nos deixa jamais perder o primeiro amor. Amar aqueles que nos fazem mal, Senhor. É uma das nossas maiores marcas. Não nos deixa perdê-la, Senhor. Jamais venhamos a tratar o mal com o mal, mas que o fazer o bem seja sempre e sempre a nossa escolha, Senhor. Pois não fazemos mais o mal. Fazíamos quando estávamos em trevas, mas o Senhor, pelo Teu poder, nos transportou para um reino de luz. Ajuda-nos, Pai, a viver como filhos da luz. Ajuda-nos, Senhor, a brilhar a Tua luz, onde quer que o Senhor nos coloque, Senhor.
ao Senhor Jesus, tu que tem todo o poder à sua disposição. Faz com que, Senhor, a tua face resplandeça sobre nós. Que as nossas ações, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos, Senhor, sejam uma evidência de que o Senhor está em nós e nós estamos em Ti. E essa conexão é inquebrável, inquebrantável, Senhor, indestrutível, incorruptível, infalível. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje. Que façamos uso, Senhor, dessa grande misericórdia que nos alcançou pela palavra, escancarando diante de nós a salvação, de maneira que estamos entregues agora às consequências do que iremos fazer depois desse alerta. Ajuda-nos, Senhor, a escolher a vida para que vivamos para sempre contigo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor nos leve em paz, em segurança e que tenhamos sempre comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uns com os outros. Amém.